O segredo da Islândia que expõe a fraqueza energética dos Estados Unidos. E se você pudesse usar o poder de um vulcão para aquecer sua casa sem gastar quase nada? Na Islândia, isso não é roteiro de filme, é a realidade para a maior parte da população. Eles aprenderam a dominar uma fonte de energia praticamente infinita que o resto do mundo. Bom, basicamente ignora, e o sucesso deles revela uma verdade bem desconfortável sobre a maior economia do planeta. Enquanto a pequena Islândia está a um passo da independência energética, os Estados Unidos, com todo o seu sol e recursos, continuam perigosamente para trás. É esse o segredo islandês que acaba expondo uma fraqueza estratégica gigantesca dos Estados Unidos. A gente vive no meio de uma crise energética que, apesar de meio invisível, é constante. Nossa dependência de combustíveis fósseis não só bagunça o clima, como também nos deixa vulneráveis a qualquer crise geopolítica. Guerras, disputas comerciais e decisões políticas do outro lado do mundo podem fazer o preço da sua conta de luz disparar da noite para o dia. Em resposta, o mundo todo começou uma corrida por energias renováveis. Países estão investindo trilhões para garantir o futuro, mas a transição é lenta e cheia de obstáculos. O desafio não é só achar energia limpa, é achar energia limpa que seja confiável, que funcione 24 horas por dia e que dê a um país controle sobre seu próprio destino. É aqui que a maioria falha, presa num modelo que depende do sol aparecer ou do vento soprar. Mas um país no meio do Atlântico Norte achou uma resposta diferente, uma que vem das profundezas da Terra. A Islândia é uma terra de fogo e gelo, um lugar onde a geologia mais violenta do planeta fica exposta. Com mais de 200 vulcões, o país fica literalmente em cima de uma fenda entre placas tectônicas. O que para muitos seria uma desvantagem perigosa, para os islandeses, virou sua maior força. Eles transformaram uma ameaça geológica em uma utopia energética. Desde os anos 70, a Islândia vem aperfeiçoando a arte de capturar energia geotérmica. O processo é, na essência, até simples. Eles perfuram poços super profundos em direção a reservatórios, onde a água é aquecida pelo magma. O vapor sobe com uma pressão absurda, gira turbinas gigantes e gera eletricidade. Depois, a água é devolvida para o subsolo, o que torna o ciclo sustentável. Hoje, praticamente 100% da eletricidade da Islândia vem de fontes renováveis. Mas, surpresa, a maior parte, cerca de 2/3, vem da energia hidrelétrica, com a geotérmica fornecendo quase todo o resto. Mas é no aquecimento que a geotermia brilha de verdade. Cerca de 90% das casas na Islândia são aquecidas com água geotérmica, que supre quase a totalidade da demanda por calor no país. O custo é baixíssimo. Em Reykjavik, até as calçadas são aquecidas no inverno para derreter o gelo. Piscinas ao ar livre, estufas que produzem comida fresca o ano todo e a famosa Lagoa Azul são subprodutos desse domínio da energia da Terra. A Islândia não só se tornou um modelo de autossuficiência em eletricidade e aquecimento, como também se tornou a maior produtora de eletricidade verde per capita do mundo. E eles não estão satisfeitos. Sabendo que a energia geotérmica libera um pouco de CO2, cientistas islandeses criaram um método pioneiro que captura esse carbono e o injeta em rochas subterrâneas. Em menos de 2 anos, o CO2 vira pedra, sendo removido da atmosfera para sempre. Agora, a nova fronteira é perfurar diretamente dentro de câmaras de magma, como a do vulcão Krafla. O objetivo é chegar no chamado vapor supercrítico, um estado da matéria que pode multiplicar a produção de energia de um único poço em até 10 vezes. Se der certo, isso pode destravar uma fonte de energia praticamente ilimitada. A comparação direta: a fraqueza dos Estados Unidos. Mas se a Islândia consegue fazer isso com vulcões, por que os Estados Unidos, um país com um potencial solar quase infinito, ainda está patinando? Essa pergunta expõe a fraqueza central da estratégia energética americana, uma abundância de recursos que é ofuscada por uma falta de vontade política. Os Estados Unidos são, em muitos aspectos, a Arábia Saudita da energia solar. Os desertos do sudoeste recebem sol o suficiente para abastecer o país inteiro várias vezes. Um estudo do Departamento de Energia dos Estados Unidos concluiu que a energia solar poderia fornecer 40% da eletricidade do país até 2035.
De fato, o crescimento é impressionante. Depois de um ano recorde, as projeções indicam que os desenvolvedores planejam adicionar dezenas de gigawatts de nova capacidade solar em 2025, o que pode representar mais da metade de toda a nova geração de energia do país. No entanto, esses números escondem uma fragilidade. O crescimento é instável e vulnerável a mudanças políticas e problemas de logística. A indústria solar enfrenta processos de licenciamento que não acabam mais, tarifas sobre peças importadas e, o mais importante, a oposição de um lobby de combustíveis fósseis que historicamente manda na política energética do país. Enquanto a Islândia tomou uma decisão nacional de buscar sua soberania energética há mais de 50 anos, a política americana parece uma montanha russa, mudando a cada 4 ou 8 anos. Subsídios para energias limpas são criados e cortados, gerando uma incerteza que espanta os investimentos de longo prazo. Não à toa, alguns analistas de mercado já revisaram para baixo as previsões de crescimento da energia solar para o final da década, citando justamente essas incertezas. A fraqueza não está na falta de tecnologia ou de sol, está na ausência de um projeto de nação coeso e de longo prazo, como o que a Islândia executou. As implicações geopolíticas. Essa dinâmica tem consequências globais. A história da Islândia é uma aula de soberania. Ao dizer adeus à dependência de combustíveis fósseis importados, essa pequena nação simplesmente se blindou da instabilidade do mercado global e das pressões de outras potências. Eles são donos do próprio nariz energético. Já os Estados Unidos, mesmo sendo um gigante do petróleo e gás, continuam presos numa teia de dependências. Sua segurança energética está ligada a regiões instáveis e a cadeias de suprimentos frágeis. A ironia é que, mesmo na corrida pela energia limpa, os Estados Unidos correm o risco de trocar uma dependência por outra. Hoje, a China domina a produção de painéis solares e o processamento de minerais essenciais para baterias. Sem uma estratégia forte para produzir isso em casa ou com aliados, os Estados Unidos podem estar caminhando para uma nova era de vulnerabilidade. A competição pelo domínio tecnológico do século XXI é, em grande parte, uma competição por energia limpa. A China fez investimentos estratégicos gigantescos para liderar essa corrida. A lição da Islândia é que a verdadeira força não vem só de produzir muita energia, mas da resiliência e da independência do sistema. A verdadeira fraqueza dos Estados Unidos não é falta de poder, e sim uma falta de foco para garantir seu próprio futuro. Ok, mas e o custo? Críticos logo apontam que a energia geotérmica é cara para começar. Perfurar poços e construir usinas exige um investimento pesado. No entanto, isso é pensar pequeno. Depois que a usina está funcionando, o combustível é de graça e a manutenção é baixa, o que a torna uma das fontes de energia mais baratas e estáveis a longo prazo. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, faça chuva ou faça sol, oferecendo uma confiabilidade que a solar e a eólica sozinhas não conseguem igualar. Além disso, a tecnologia está barateando o processo. Inovações em perfuração, muitas delas vindas da própria indústria de petróleo e gás, estão cortando os custos. As chamadas tecnologias geotérmicas de próxima geração, como os sistemas geotérmicos avançados, EGS, poderiam destravar o potencial geotérmico em quase qualquer lugar do mundo. Segundo estimativas do Departamento de Energia dos Estados Unidos, esses sistemas poderiam, no cenário mais otimista, destravar um potencial até 140 vezes maior que o da geotermia convencional. O potencial é gigantesco. A Agência Internacional de Energia, AIE, projeta que, num cenário ambicioso, a geotermia de nova geração poderia chegar a fornecer uma fatia considerável da eletricidade mundial até 2050. A lição da Islândia é que esse investimento inicial se paga com décadas de energia limpa, barata e soberana. A história da Islândia é mais do que um caso de sucesso. É a prova de que a geografia não precisa ser o seu destino, ela pode ser sua maior oportunidade. Eles pegaram uma das características mais perigosas de sua terra, os vulcões, e a transformaram na base da sua prosperidade e independência. No fim das contas, o segredo islandês que expõe a fraqueza americana não é uma tecnologia mágica. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil. Vontade política, visão de longo prazo e a coragem de criar um plano ambicioso e se manter fiel a ele por décadas. A Islândia prova que quando uma nação decide ser soberana em sua energia, ela pode alcançar o que parece impossível.
Enquanto os Estados Unidos comemoram recordes anuais de instalação solar, eles continuam vulneráveis, dependendo de outros países e de políticas que mudam com o vento. A verdadeira revolução energética não virá apenas de painéis solares, mas da decisão de construir um sistema resiliente, diversificado e, acima de tudo, independente. A lição da Islândia é clara: a maior fonte de energia renovável de uma nação é a sua própria determinação. Na sua opinião, o que impede os Estados Unidos de seguirem o exemplo da Islândia? É uma questão de política, economia ou tecnologia? Deixe sua análise nos comentários.